Meus amados irmãos, graça e paz, mais uma vez estamos reunidos nesse segundo vídeo. Espero que os amados irmãos tenham compreendido o conceito que nós trabalhamos. Mas caso os irmãos tenham dúvida, podem falar conosco, podem compartilhar no Zap, também no privado, estamos à disposição. Sei que é muito conceito ao mesmo tempo, mas aos poucos nós vamos aprendendo e nos acostumando com alguns conceitos. Que Deus assim nos abençoe e nos ilumine para a compreensão da sua palavra. Nesse segundo vídeo nós vamos observar algumas passagens bíblicas que vão nos trazer luz acerca dos conceitos que trabalhamos no primeiro vídeo. Acredito que será de grande valia para os irmãos. Uma questão que eu queria propor aos irmãos são duas coisas. Primeiramente, que os irmãos pesquisassem acerca do credo apostólico, um dos primeiros documentos confeccionados pela igreja em relação à defesa da fé. E lá nós estamos justamente com os fundamentos, o Deus triuno, sustentador, governador, criador, a esperança na ressurreição, na segunda vinda de Cristo, enfim, um documento muito importante. Creio que será de grande auxílio para os irmãos e, se possível, os irmãos decorarem o credo apostólico. Acredito que será um bom exercício. Uma outra proposição para os irmãos é a observação, reflexão, meditação no Salmo de número 139. Um salmo muito precioso, que ali vai constar alguns atributos de Deus que nós mencionamos. E aí eu queria que os irmãos conseguissem identificar quais são os atributos, onde estão cada atributo, quais são os versículos. Creio que será de grande valia para os irmãos esses dois exercícios. Nós, nesse vídeo, vamos ver 4 textos e ao longo do vídeo a gente vai explanando mais na área prática algumas questões acerca dos conceitos. Deus possa assim nos abençoar e nos dar a iluminação do seu Santo Espírito. Vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor esteja guardando e dando iluminação para o entendimento da Tua Santa Palavra. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o primeiro texto que nós vamos ver é justamente o texto fundamental, elementar, que traz luz à nossa visão de mundo, à nossa cosmovisão, como nós chamamos, a nossa visão de mundo, que é justamente de Gênesis 1, dos versos de 1 a 3. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Gênesis 1, dos versos 1 a 3. Primeiramente, a premissa básica, a existência de Deus. A Bíblia não se propõe, meus irmãos, a defender a existência de Deus. Isso já está estabelecido. Então, o nosso primeiro valor absoluto, basilar, está na existência de Deus. O texto de Gênesis, que quer dizer princípio, começo, ele também não se propõe a trazer aspectos científicos acerca da criação. Nós temos 3 bases importantes em Gênesis. E, aliás, se nós fôssemos pensar em um texto que pudesse resumir tudo quanto as Escrituras têm a nos revelar, seria Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Criação, queda, redenção. Então isso é fundamental. Então Gênesis não se propõe a tratar sobre como Deus criou aspectos científicos, mas sim mostrar um Deus criador, sustentador, governador, um homem que caiu em seus delitos e pecados e um Deus gracioso que resolveu resgatar e redimir a sua criação. Então esse basicamente é o propósito, e tudo está centrado em Deus.
Veja só, Deus não precisava criar nada. Deus não necessita de nada. Ele é autoexistente, ele é suficiente. Então ele não cria o cosmos, ele não cria o ser humano para preencher um vazio, mas é pela sua vontade, por ser um ser livre. Ele cria todas as coisas para quê? Para o louvor da sua glória. A centralidade das escrituras, da palavra, da criação, não está no homem, mas está em Deus. Então nós precisamos ter justamente esse sentido. Vamos então para o texto de Gênesis. Ele vai assim dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, em um tempo não imaginado. Percebam que aqui, na verdade, não é um artigo definido, é indefinido. Em um princípio, que não sabemos quando Deus criou os céus e a terra. E essa criação, ela foi plena, perfeita e definitiva. Deus não continua criando. Deus criou quando? Em 6 dias. Literalmente, 6 dias, Deus criou todas as coisas. Ora, e nós? Nós fomos criados por Deus? Sim e não. No seu sentido de sim, nós fomos criados por Deus na eternidade, onde ainda não havia nada a existir, Deus já nos criou. Mas no seu sentido de tempo e espaço, nós fomos gerados a partir de Adão. Então isso é importante, porque se nós fôssemos criados por Deus hoje, no tempo e no espaço, Deus não seria perfeito, porque nós nascemos em pecado. Então como Deus pode criar algo que é imperfeito? Então isso é importante. Então Deus criou os céus e a terra. O nome de Deus aqui é justamente um nome majestoso, ou que nós chamamos de plural majestático. Ele já começa justamente enaltecendo a Deus e colocando uma expressão que nós chamamos no hebraico de um nome impronunciável de Deus. Tamanho é o temor ao Senhor. Então nós vamos depois ver vários nomes, né? Nomes que são dados a Deus, mas esse não é o objetivo agora. Um aspecto aqui que é importante, ele criou os céus e a terra. Céus aqui no plural, no seu sentido do céu, firmamento, e bem como também no céu, no seu sentido espiritual. Então, da morada celestial, né? Então, ele atribui isso aqui. Mas o ponto aqui é justamente nós percebermos que não há questionamento acerca da existência ou não de Deus. Ele é criador, sustentador, governador. O texto vai prosseguir: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Aquele então diz como está essa terra. Nós vamos observar, não hoje, mas ao decorrer da leitura das Escrituras, principalmente de Gênesis 1, que a criação de Deus é estabelecida a partir de uma ordem, ou seja, Deus não cria através do caos, mas cria através de algo ordenado, não é um caos, né? Então, através de leis, e nós observamos isso. Então, como ele cria? Ele não cria através de outra coisa, ele cria através do nada, né? As coisas vieram a existir quando nem havia ainda, quando ainda não existiam, né? Esse é um ponto importante. Então, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, né? Aqui ele fala do Espírito Santo de Deus justamente para dizer desta participação trina, né? Da criação. Mas o outro ponto importante desse texto está no verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui ele também agora estabelece que não só esse Deus ele existe,
mas ele tem autoridade, ele tem poder. E é através da sua palavra que todas as coisas vêm a existir. Então aqui mostra o aspecto autoritativo, poderoso de Deus. Através do nada ele cria tudo, né? E ele cria tudo de forma ordenada. Ora, como seria o homem criado antes da própria terra? Como ele sobreviveria? Então Deus faz tudo perfeito, com lógica. Isso é maravilhoso, né? Isso é tremendo, vislumbrar a lógica de Deus. Um outro texto que nós vamos observar, eu queria que os irmãos abrissem, é justamente o texto de João, né? João, capítulo de número 1, dos versos de número 1 até o verso número 1, 2 e 3 e o verso 14. Peço aos irmãos só um tempo, porque às vezes trava aqui um pouco o tablet, mas nós vamos já ver aqui o texto de João. Então nós vamos para João capítulo 1. Os irmãos vão ver a mesma linguagem, né? O apóstolo João trabalhando a mesma linguagem de Gênesis. Isso é muito importante para a nossa compreensão acerca de Deus, né? Como Deus se revela ao longo das Escrituras. Então, João capítulo 1, versos 1, 2, 3 e o verso 14. Veja como a linguagem é a mesma. João aqui está combatendo os filósofos que não defendiam a divindade de Cristo. Se vocês forem conversar com um muçulmano, por exemplo, ele não tem problema acerca do ser de Deus, mas o que ele não consegue conceber é justamente como pode um ser divino, uma divindade, tornar-se homem. Como pode um Deus santo tornar-se uma criatura, algo imundo, uma ideia gnóstica, né? Ou seja, o corpo é mau e o espírito é bom. Então isso é inconcebível, né? E para outras religiões também é inconcebível, né? Mas o próprio Deus manifesta isso. Veja como ele vai trabalhar em João, capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui o Verbo é Logos, né? O próprio Cristo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui justamente ele está então estabelecendo que Cristo estava no princípio, pré-encarnado, né? Também espírito. Mas depois nós vamos ver isso, não que ele deixe de ser divino, mas ele agora também assume uma natureza humana, e também ele coloca Cristo como o Criador. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele ainda avança nesse texto para finalizar, ele vai lá para o verso 14, e esse verso ele é muito importante para a finalização da compreensão, o que nós chamamos desse prólogo, né, de João. Ele vai assim nos dizer no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Aqui justamente ele estabelece esta encarnação da segunda pessoa da Trindade. E ele ainda vai dizer: vimos a sua glória. Ora, o que é isso? Através de Cristo nós podemos vislumbrar os atributos do Senhor, porque ele é Deus. Ele vai ser unigênito, ou seja, coeterno, coigual, consubstancial com o Pai. Perceba que ele retomou Gênesis. O argumento é sempre a Bíblia explicando a própria Bíblia. A Bíblia sendo suficiente em si mesma para se auto-explicar. Um terceiro texto
que nós vamos também estabelecer para a nossa compreensão está em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, versos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 11, versos 1, 2 e 3. Aqui, então, esta carta e esse texto, ele vai nos dar o sentido, o que, então, nos faz crer na existência de Deus, né? O que nos move a crer na existência de Deus, né? Hebreus 11, versos de 1 a 3. Vamos só abrir aqui, só um minutinho, para a gente poder finalizar o texto. Pronto, Hebreus capítulo 11, dos versos 1 a 3. Perdão, meus irmãos, um pouco a demora, porque às vezes trava um pouco para a gente poder conseguir abrir. O texto assim vai nos dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se não espera e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui, então, o texto aos Hebreus trata justamente do fundamento, do que nos faz, então, ter a convicção e a certeza da existência de Deus, do seu governo, da sua soberania, da sua majestade, é justamente a fé. Então, a Bíblia, ela não é para ser compreendida no seu sentido cognitivo, mas, acima de tudo, Deus, seu ser, sua obra é para ser crida. Mesmo que nós não possamos ver, tocar, nós cremos pela fé, que não vem de nós, é dom de Deus. E o último texto que eu queria então deixar para os amados irmãos, na compreensão das Escrituras, para nós fecharmos, é justamente o texto de Romanos, capítulo número 11. Romanos, capítulo de número 11. Versos 33 a 36. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onze, 33 a 36. Aqui é o que nós chamamos de uma doxologia, né? Ou seja, é o estabelecimento de um hino de engrandecimento, né, do Senhor, de gratidão ao Senhor. Então nós vamos observar isso. Vamos só abrir aqui o texto para nós finalizarmos a nossa aula. Romanos 11, 33 a 36, é o encerramento de uma sessão que trata acerca da soberania de Deus. Muitas vezes pensamos que o tema principal da teologia reformada está na eleição, mas na verdade a eleição, ela é fruto da soberania de Deus. Então, nessa doxologia, veja como ele vai
amarrar essa ideia, né? Ele vai ter essa ideia que Deus, ele cria todas as coisas, ele quem foi o seu arquiteto, né? Quem montou, né, todas as coisas, né? Então ele vai trabalhar esse aspecto e nós vamos vislumbrar, né, esse sentido de que ele criou todas as coisas, né? Vamos só esperar um pouquinho aqui para ele já abrir o texto. Vamos ver aqui rapidinho, deixa eu só abrir então outra Bíblia para a gente poder finalizar. Eu quero ver o texto na íntegra, por isso que eu estou querendo ver aqui com os irmãos. Pronto, vamos finalizar com esse texto aqui. Perdão os irmãos a demora, muitas vezes trava o sistema, mas nós vamos finalizar a aula com esse texto. Paulo então ele está estabelecendo a conclusão e ele está então, digamos assim, ele está agradecido a Deus, ele engrandece a Deus por ver tamanha sabedoria, por ver tamanha grandeza no Senhor. E ao se declarar com Romanos 9, nós vamos observar então o quanto esse Deus é gracioso, apesar de o povo ser desobediente. Deus assim estabeleceu um povo, Deus elegeu um povo para si, e ele termina justamente com esse hino de exaltação, o que nós chamamos de doxologia, né? Acompanhe comigo dos versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu arquiteto, os quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Qual é o aspecto aqui importante que eu quero tratar com os amados irmãos? Quando nós vislumbramos essa doxologia, embora Deus se revele a nós através da sua palavra, e o que ele revela é suficiente, Deus ainda é incompreensível. A nossa limitação não consegue conceber e compreender a plenitude do Senhor. Perceba que nem a eternidade poderá ser capaz de nos oferecer todo o conhecimento de Deus. E é magnífico isso. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus, nós queremos convencer a Deus, nós queremos demonstrar a Deus que os nossos planos, que as nossas ações, que o nosso pensamento é melhor do que o dele, e quando na verdade ninguém pode ser o seu arquiteto ou o seu conselheiro, porque Deus é suficiente em si mesmo, ele é autoexistente. Nenhuma criatura pode ser comparada ao seu Criador. Então que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Deus possa cada vez mais nos dar conhecimento e entendimento da sua palavra. Eu estarei à disposição dos irmãos. Os irmãos podem também tirar dúvidas no nosso grupo, também no privado. E louva a Deus, porque Deus tem conduzido os amados irmãos para o louvor da sua glória. Também estarei mandando para os irmãos mais um questionário com 5 perguntas, e que os irmãos possam estar inculcando na mente aquilo que nós estamos, para a glória de Deus, ministrando para os irmãos.
Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque estamos reunidos com o único intuito, ó Senhor, de poder te adorar, Espírito e verdade, compreender mais de ti e nos dar, Senhor, apesar da nossa limitação, iluminação, para que sejamos, Senhor, cada vez mais iluminados por ti e possamos compreender as suas verdades. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos.